Olá! Nessa aula trataremos de mais dois princípios de direito ambiental. O princípio da prevenção e o princípio da precaução. Bem, e quais seriam as diferenças entre o princípio da prevenção e o princípio da precaução? Ambos os princípios, eles se encontram positivados na legislação brasileira, né? E eles atuam numa fase anterior à própria ocorrência do dano ambiental. Então, nesse sentido, o princípio da prevenção, ele estabelece que o poder público, ele deve tomar ações para garantir, né, ou ele deve agir de forma a garantir que as intervenções sobre o meio ambiente se façam de forma a reduzir ao máximo as possibilidades de dano a este meio ambiente. Então, e como isso poderia, na verdade, ser garantido? Por meio de estudos de impacto ambiental, da obrigatoriedade de estudos de impacto ambiental para, por exemplo, o licenciamento ambiental de atividades potencialmente, significativamente potencialmente poluidoras, né? Da mesma forma que o próprio licenciamento ambiental é uma maneira de se garantir que esse impacto das ações humanas sobre o meio ambiente, ele se faça de maneira atenuada. Bom, essa ideia de prevenção, ela não se confunde com o chamado princípio da precaução. E qual é a grande diferença, né, da prevenção que se encontra consubstanciada no princípio da prevenção ambiental para a ideia de precaução que se encontra, né, abrangida pelo princípio da precaução. Ambos os princípios, na verdade, são princípios de proteção ambiental. Mas enquanto a prevenção e ambos os princípios atuam anteriormente à produção do dano, mas enquanto a prevenção, na verdade, vai pressupor, né, causas do dano ambiental bem conhecidas e comprovadas sob o ponto de vista científico, né? No princípio da precaução, essa proteção vai se dar de uma maneira mais abrangente. Em outras palavras, não se tem certeza objetiva do dano. Que tipo de certeza? Não se tem certeza científica da ocorrência do dano, mas existe aí, né, uma probabilidade da ocorrência deste mesmo dano. E essa ausência de certeza, portanto, não poderia ser colocada como um empecilho para que a proteção ambiental ela ocorresse. Então, na verdade, o princípio da precaução, ele se distingue do princípio da prevenção no que diz respeito à certeza, né, ou ao conhecimento científico do dano. Não há uma prova, né, absoluta, cabal, de que o dano vá ocorrer ou possa ocorrer se a ação for desenvolvida, porém, essa ausência de prova científica do dano não deve, né, se sobrepor a ações que o poder público pode adotar no sentido de proteger o meio ambiente, né? Nós poderíamos traduzir a ideia de precaução no aforismo indúbio pro ambiente. Enquanto que, no princípio da precaução, a ideia que nós estamos abrangendo com essa proteção ambiental é a ideia de que mais vale prevenir do que remediar. Bom, esses dois princípios, eles se encontram de alguma forma positivados na legislação brasileira. O princípio da prevenção, né, ele está previsto, né, de uma forma genérica na lei que regula a Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81, né, no seu artigo 2º, e também vem, né, presente, né, se encontra presente no artigo 225 da Constituição Federal de 88.
Ao mesmo tempo, nós podemos dizer que o princípio da precaução, ele vai encontrar o seu fundamento legal na Declaração para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente do Rio de Janeiro, né? A Declaração de 1992. Né? E na presença na nossa legislação ambiental de instrumentos ou de possibilidade de atuação do poder público no que diz respeito à proteção ambiental, mesmo quando a certeza científica ela não é garantida. Eu vou me permitir dar um exemplo aqui para vocês sobre essa atuação do princípio da precaução ambiental. Todos vocês devem, na verdade, conhecer esses chamados cigarros eletrônicos, né, que são cigarros que são dispositivos eletrônicos que permitem a ingestão, a inalação de nicotina. Pois bem, esses cigarros, eles se encontravam permitidos aqui no Brasil, salvo engano, até 2011. Em 2011, a Anvisa, ela editou uma resolução proibindo completamente, não somente a comercialização, como também o manuseio desses instrumentos, desses aparelhos que vão compor, né, esses cigarros eletrônicos, sob o argumento de que eles seriam prejudiciais à saúde. Não obstante não haver uma certeza científica com relação aos possíveis danos causados por esses considerados cigarros eletrônicos à saúde humana, né? Em nome da ideia de precaução, da necessidade de proteção, né, ambiental, e aí nós não podemos perder de vista que o ser humano ele também é abrangido por esse significado de proteção ambiental, né? Entendeu-se que não só a comercialização, como o uso ou mesmo o porte desses aparelhos deveriam ser proibidos no ordenamento, pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, esse seria um exemplo interessante de aplicação da ideia de precaução, que, como vocês vão observar, se distingue, né, da aplicação do princípio da prevenção. Né? E é por isso que o não respeito ao princípio da prevenção pode gerar, né, um dever de indenizar. Né, ao passo que o desrespeito às regras, né, a aplicação do princípio da precaução nem sempre vai determinar essa possibilidade de um dever de indenizar. Bom, já o princípio da prevenção, ele também se encontra, né, de alguma forma positivado nessa declaração do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. Aqui é importante salientar que tanto o princípio da prevenção quanto o princípio da precaução, eles não se confundem com o princípio da responsabilidade ambiental. Né? A ideia de responsabilidade ambiental, ou o princípio da responsabilidade ambiental, é um princípio que vai atuar já tendo ocorrido o dano. Ou seja, a aplicação do princípio da responsabilidade ambiental, ela se dá a posteriori, enquanto que a aplicação do princípio da prevenção e da precaução, ela vai se dar antes, como foi mencionado, né, da ocorrência do dano. Nós poderíamos até dizer que no caso do princípio da precaução, é o próprio nexo de causalidade entre o dano e a conduta, né, causadora desse dano, que não se forma de maneira absoluta em razão das dúvidas, das incertezas sobre a ocorrência do próprio
do próprio dano. Já enquanto no princípio da responsabilidade ambiental, né, tendo havido a ocorrência do dano, este dano deve ser de alguma forma recomposto, este dano deve ser de alguma forma ele deve ser não só compensado, mas o agente causador do dano deve efetivamente responder pela sua ocorrência. E essa responsabilidade, ela vem regulada no âmbito da legislação brasileira em vários dispositivos legais, né? Um exemplo de dispositivo legal que regula a responsabilidade ambiental é a Lei sobre Crimes Ambientais, né? A Lei 9.605 de 98. No seu artigo 3º, ela vai estabelecer uma responsabilidade objetiva do agente causador do dano, mas sobre isso também nós vamos tratar em aulas posteriores, bem como a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização ambiental. Um outro dispositivo legal é a Lei de Ação Civil Pública, a 7.347 de 85, artigo 1º, vai admitir a possibilidade do dano ambiental ele ser ressarcido não apenas pela realização de uma obrigação de fazer recomposição do meio ambiente, como também, né, por obrigação de dar, né, entregar recursos, entregar, né, prestação pecuniária com o objetivo de compor o dano efetivamente causado, né, quando não for possível a recomposição ambiental in natura. Mas talvez a referência mais antiga da responsabilidade ambiental seja a Lei 6938 de 81, que é a lei que regula, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, no qual, no artigo 14, também reforça a ideia da responsabilidade ambiental ser uma responsabilidade de natureza objetiva. Pois bem, nessa aula nós tratamos do princípio da prevenção e da precaução. Dois princípios que derivam do princípio da sustentabilidade ambiental, na medida em que instrumentalizam a proteção ao meio ambiente. Nós vimos que, enquanto a prevenção ambiental estabelece a necessidade, ou o princípio da prevenção estabelece a necessidade de uma proteção ambiental que se dê em consonância com a existência de comprovação científica sobre a ocorrência do dano, a real ocorrência do dano, o princípio da precaução ele já atua, né, no próprio nexo de causalidade entre o dano e a conduta causadora do dano, né, o nexo de causalidade que se estabelece entre dano e ação danosa. Bom, neste caso, do princípio da precaução, aplica-se o aforismo indúbio pro ambiente. Em outras palavras, mesmo diante da ausência da certeza científica, a proteção ambiental deve ser garantida. Tratamos, então, de estabelecer a diferença entre esses dois princípios e também de demonstrar que eles não se confundem com o princípio da responsabilidade ambiental, que já pressupõe, né, cuja aplicação já pressupõe a própria ocorrência do dano. Eu espero que essa aula tenha sido útil e informo que estou à disposição no ambiente virtual, caso vocês tenham dúvida ou queiram discutir o conteúdo dessa aula comigo.